Olha, gente, a coisa escalou, né? Todo dia escala, né? Mas assim, o Irã ontem fez uma ofensiva militar aérea no território israelense, né? O Irã não faz fronteira com Israel, lembrando. Os mísseis passaram por cima do território da Jordânia, viajaram mais de 1.000 quilômetros, o que é uma viagem de mais ou menos 10 minutos, e cerca de 200 mísseis atingiram Israel, o território que Israel diz que é o território de Israel, mas muito daquele território ali foi roubado, né? Então vamos falar assim, território de Israel, entre aspas, tá? O tal do escudo antimísseis lá de Israel, não conseguiu segurar. Israel falou que o escudo derrubou quase todos. Isso é mentira, a gente consegue ver nas imagens. A gente tem as imagens aí, né, Jimmy? A gente consegue ver nas imagens, dá para ver claramente nas imagens que não conseguiu derrubar quase todos. Vários caíram em solo, inclusive em áreas urbanas. E isso é uma resposta, claro, do Irã em relação ao assassinato de quase toda a cúpula do Hezbollah no Líbano, lembrando que o Hezbollah nasce de uma invasão de Israel ao Líbano, tem uma reação, então o Hezbollah no seu nascimento é sim, e você não precisa gostar, porque quem não gosta vai estar errado, a mesma coisa que estava errado quanto o impeachment da Dilma, do fascismo do Bolsonaro, vocês estão sempre errados, vocês já notaram que vocês estão sempre errados? Então ouça o meu conselho aqui, ouça o meu conselho, tenta estar errado por menos tempo, tá? O Hezbollah é um movimento de resistência. Isso quem diz é a história. Tá bom? Quem diz é a história. Mas a gente sabe, né? Assim, para os Estados Unidos, para a OTAN e para os seus aliados, se usa turbante é terrorista. Se usa terno como o Netanyahu, daí não. Daí é o quê? É estadista. É premier. Tá só se defendendo. Né? Se a gente botar um turbante na cabeça, acho que o jeito da gente prender o Netanyahu é botar um turbante na cabeça dele, vai ser preso na hora. Então os mísseis, vários caíram em solo, tá aí os vídeos para comprovar. Terreno desconhecido, mas eu falei sobre isso ontem, né? O Irã está num momento muito complicado. O Irã, ele tem esses grupos que ele financia, treina e arma. Né? Isso não é novidade para ninguém, o Hezbollah é um deles. Mas uma guerra direta do Irã contra Israel é uma coisa já num outro nível, né? Então essa é uma guerra fria, quente, morna, escaldante, tudo ali, que é um pouco terceirizado nos grupos, né? O Hamas um deles, o Hezbollah é outro, os Houthis também são, os Houthis, né? São outros grupos e tal. Só que assim, gente, eu até vi ontem, antes de dormir, na Globo News tinha um gráfico mostrando o tamanho dos exércitos, né? O exército do Irã tem 400 mil homens, o do Israel tem 150 mil homens, tal, não sei o quê, tantos tanques, tanto não sei o quê, tanto não sei o quê, e parece assim que são coisas equivalentes, né? E se você olha no mapa também, o Irã é um negócio desse tamanho, assim, é um grande produtor de petróleo, é uma economia grande, né? E tal, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Por tudo que a gente sabe e por tudo que a gente lê dos melhores articulistas e professores de relações internacionais do mundo, que são publicados na imprensa de vários países. Eu tenho esse hábito de fazer isso também, de ler opiniões de pessoas de nacionalidades diferentes, para você entender mais ou menos como é que tá rolando a coisa. O Irã não tem a menor chance de uma guerra contra Israel, tá, gente? Mas não tem mesmo. É claro, não vai ser como foi Gaza, que os caras vão entrar, massacrar, até porque, de novo, não faz fronteira. Se Israel quisesse fazer uma incursão com infantaria, teria que passar pelo território de outros países, teria que fazer um deslocamento grande, por exemplo, de tanques. Israel tem mais de 2.000 tanques, vai fazer deslocamento de tanque. Para entrar, vocês viram como Israel entra, né? Entra com um tanque. Entrou em Gaza, está entrando no Líbano agora. Teria que passar lá pelo território da Jordânia, não conseguiria passar pelo território da Síria, imagine e tal. Você tem que fazer um deslocamento que daria tempo do Irã, que tem mais de 3.000 mísseis e drones altamente avançados que lançam mísseis também. E nesse caminho de 1.200 quilômetros poderiam ir arrebentando e dizimando, né? Os tanques, por exemplo. Então não é simples, mas se Israel decidir começar a mandar míssil, drone, caças, que são os mais avançados do mundo, fornecidos pelos Estados Unidos, infiltração de inteligência. Ontem pegaram o Ayatollah lá no Irã e esconderam ele.
há informações de infiltração grande dentro da inteligência do Irã por parte de Israel. Vamos lembrar que no ano passado, esse ano, quando faleceu o presidente, o premier de Israel, né, naquele acidente aéreo de helicóptero, um dos líderes do Hamas, que estava na época, se não me engano, no Catar, que é um pouco um território neutro dessa disputa ali, por várias coisas que não vai ter tempo de explicar agora aqui, ele foi pro velório, se não me engano, foi para algum evento político no Irã, e meteram uma bomba na janela do quarto dele, num dos prédios, em tese, mais seguros do Irã, no coração do governo iraniano. Então, é um momento de muita fragilidade do Irã. Pelo que eu li ontem na imprensa, no geral, analistas, essa resposta do Irã, ela responde a uma pressão interna também, da política interna, que tem a ver com as eleições também lá no Irã, o candidato derrotado, que é um cara muito radical, muito mais extremista nesse sentido do conflito bélico, tem um movimento que está pressionando, a gente está vendo as pessoas nas ruas também e tal, pressionando por uma resposta. Então foi uma resposta muito mais uma política interna do Irã, do tipo assim, não, olha aqui, ninguém vai mexer com a gente não, né? Vamos mandar 200 mísseis para lá e dá a impressão de que não é bem assim. Não parece que há interesse de um conflito direto entre os dois países, não há interesse dos Estados Unidos nesse momento, não há, tá? Não há interesse da China nesse momento também, não há. A China compra quase todo o petróleo do Irã porque o Irã está sob embargo. Então a China não quer ver preço de petróleo, porque se o Irã entra em guerra, o preço de petróleo vai aumentar. Se o Irã entra em guerra e Israel faz o que os Estados Unidos fizeram no Iraque, nos anos 90, lembra que os Estados Unidos fizeram no Iraque? A primeira coisa que fez é bombardear poços de petróleo, porque é dali que vem o dinheiro. Então você mata a galinha dos ovos de ouro. Se acontece isso no Irã, a China tem um problema de petróleo. Não vai ficar sem petróleo, claro, vai comprar petróleo no mundo, mas ali o Irã é um importante fornecedor para a China. A recuperação econômica que a China tanto deseja agora, que está tentando fazer força, né, com muita grana para fazer uma recuperação econômica, para jogar a economia para cima de novo, tem uma chance grande de ir para o buraco. Então tem uma série de coisas aí, tem aqueles acordos que foram feitos nos últimos anos, que deu uma parada depois da invasão de Israel lá na faixa de Gaza, os tais dos acordos de Abraão, que são acordos de conversas diplomáticas muito intensos entre vários países árabes ali, as casas reais, né? Arábia Saudita, todo mundo ali, com Israel, né? Que é parte da galera da Liga Árabe fazendo acordos com Israel, acordos que seriam históricos ali na região. Então, pouquíssimos interesses até agora apontam para que haja apoio, mesmo que por baixo dos panos, a um conflito. A questão é, para terminar o programa, quem segura o carniceiro Netanyahu e seu governo? Esse é o problema. A ONU não segura. A ONU, aliás, vai fazer reunião de emergência hoje, não sei o quê. Israel já ameaçou responder o Irã, é claro, né? O Irã diz que concluiu os ataques, é aquilo que eu estou falando para vocês. Não, a gente só mandou ali e tal, só para mostrar para nossa galera que a gente tem a manha, mas tá, não... E o Conselho de Segurança da ONU vai fazer uma reunião emergencial sobre o Oriente Médio. O Conselho de Segurança da ONU, ó, presta para nada. Não vai acontecer nada. Tribunal Penal Internacional, não vai acontecer nada. Mesmo os Estados Unidos, mesmo se o Biden falasse que não é para Israel fazer nada, que não é o caso, que já deu apoio. Mas mesmo se dissesse, Israel hoje já é um país muito mais independente militarmente e tecnologicamente dos Estados Unidos do que era no passado. É muito mais senhor de si e tem um terrorista no comando do país chamado Benjamin Netanyahu, um terrorista. O Netanyahu é um terrorista, é o pior tipo de terrorista porque é um terrorista que usa o aparato do Estado para matar civis em vários países pelo mundo. Então nós não sabemos o que pode acontecer por causa disso. Tá? Tá aí mais ou menos o contexto, tá mais ou menos explicado, não dá tempo de explicar tudo.